Olá a todos, eu sou Cíntia Nunes Vieira da Silva, sou relatora vice-presidente da 5ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. E eu sou Teodósio Moreira Pugliese, sou relator-presidente da 8ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, cuja sede é em Araraquara. Nós estamos aqui hoje para tratarmos das comissões de ética das subseções da OAB São Paulo. Vamos falar sobre a sua importância e sobre as suas atribuições. Como órgão também responsável por zelar pelo cumprimento do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, as comissões são importantes ferramentas para a advocacia e para a sociedade, posto elas atuarem na promoção dos mais altos padrões de ética e conduta profissional, voltadas tanto para a classe como para a comunidade em geral. Assim, as comissões de ética e disciplina das subseções da OAB São Paulo, além de serem órgãos que auxiliam os tribunais de ética, elas desempenham um papel fundamental, papel esse para garantia da conduta ética e profissional dos advogados de São Paulo. Nesse propósito, as comissões de ética e disciplina, elas atuam ainda como guardiãs dos princípios éticos que regem a prática jurídica, destacando-se o seu papel de fundamental proteção dos interesses dos jurisdicionados, também a preservação da dignidade da profissão e na promoção da justiça e da equidade no âmbito jurídico. Nesse sentido, sua função abrange desde a orientação e aconselhamento dos advogados sobre questões éticas até a orientação da sociedade civil sobre possíveis infrações éticas que possam comprometer a integridade da profissão. Ou seja, na sua missão de auxiliar ao Tribunal de Ética e as suas turmas descentralizadas, as comissões de ética e disciplina têm o dever de buscar a manutenção do respeito, da integridade e da reputação da advocacia, fortalecendo a confiança da sociedade no exercício da profissão, eis que, em decorrência do que dispõe o próprio Estatuto, o nosso Estatuto, notadamente no artigo 44, inciso 1º, a OAB tem a finalidade institucional de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, bem como também pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então, feitas essas considerações preliminares, é importante e necessário registrar que com a entrada em vigor da Resolução TED número 5 de 2023, que regulamentou a implantação do sistema de processo eletrônico no âmbito do TED da OAB São Paulo, as comissões de ética das subseções tiveram suas funções alteradas, mas elas continuam e continuarão a existir. Vamos tratar agora um pouco acerca da regulamentação. Sobre as comissões de ética e disciplina, nós temos que a sua criação e o seu funcionamento partem do regimento interno da Seccional Paulista da OAB, que estipula em seu artigo 137, parágrafo 3º, que, por nomeação do seu presidente, pode ser criada em cada subseção comissão de ética e disciplina para receber qualquer tipo de representação disciplinar, para dar ciência ao interessado para a resposta e juntada de documentos, promover a instrução e emitir parecer prévio, para a apreciação da competente turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina. Nas subseções onde não houver comissão de ética e disciplina, as atribuições constantes deste parágrafo podem ser praticadas pelo seu presidente. Essas atribuições, como bem disse a doutora Cíntia, elas estão previstas no regimento com a implantação do sistema SGD, de processo eletrônico no TED da OAB São Paulo. E elas poderão continuar a existir perante as comissões de ética,
desde que a turma disciplinar a que esteja vinculada assim determine, com exceção das orientações e recebimento de representações, em especial aquelas que são advindas de pessoas que não dominam ou não possuam equipamentos e conhecimento técnico para registro e acompanhamento eletrônico das representações, ou seja, o atendimento à sociedade civil que busca os serviços disponibilizados pelos tribunais de ética continua existindo e agora deve ser aprimorado, e a responsabilidade por isso continua sendo também das comissões. As demais funções previstas no citado artigo 137, parágrafo 3º do Regimento Interno da Seccional Paulista, desde que determinadas pelo TED a que pertença, também poderão ser realizadas pelas comissões de ética e disciplina, como, por exemplo, a realização de audiências. E é muito importante a gente observar que o próprio artigo 137, parágrafo 3º do Regimento Interno da Seccional Paulista da OAB prevê que pode ser criada em cada subseção comissão de ética e disciplina, ou seja, fica a cargo da gestão de cada subseção criar ou não a comissão de ética e disciplina. Se ela não for criada, as suas atribuições ficarão a cargo do presidente da subseção. Nesse sentido, conforme o artigo 138 do mesmo regimento interno, o TED é regulamentado também por um regimento interno, ou seja, tem um regimento interno próprio, que é elaborado por força do artigo 74 do Código de Ética e Disciplina, e desde que, obviamente, seja aprovado pelo Conselho Seccional e pelo Conselho Federal. Desde março de 2019, o TED da Seccional Paulista da OAB passou a contar com o seu próprio regimento interno, restando desta forma regulamentado o seu funcionamento, como ainda o das comissões de ética e disciplina, conforme capítulo 3º do referido regimento. E é exatamente nessa mesma linha do regimento interno da Seccional Paulista da OAB, o regimento interno do TED, da Seccional Paulista da OAB, ao tratar das comissões de ética e disciplina das subseções, uma vez que ela institui a possibilidade de poder ser criada a comissão nas subseções. Não se trata, portanto, de uma obrigação regimental. Vejamos o que diz o artigo 31 do Regimento Interno. O presidente de cada subseção poderá, mediante portaria, criar comissão de ética e disciplina que será integrada, no mínimo, por 3 advogados de ilibada reputação e com mais de 5 anos de atuação profissional. Por força, então, regimental, e uma vez que seja criada a comissão de ética e disciplina na subseção, o regimento não obriga a nomeação de um presidente da comissão, ficando, nesse caso, então, a cargo do presidente da subseção nomear os integrantes e definir as suas funções, conforme previsto no artigo 31, parágrafo 1º do Regimento Interno do TED, que diz: antes de editar portaria para nomear integrante da Comissão de Ética e Disciplina, o presidente da subseção encaminhará a relação de indicados para a Secretaria do TED, a fim de que estes sejam verificados se possuem condições objetivas de admissibilidade, entre as quais a ausência de processo disciplinar e quitação da anuidade. Esse dispositivo legal, portanto, demonstra que as comissões de ética e disciplina continuam com a atribuição de realizar a instrução dos processos disciplinares. O que mudou é que agora a instrução deve ser determinada pelo Tribunal de Ética a que pertença a Comissão de Ética e Disciplina da subseção. Todos os componentes, assessores, defensores, dativos, instrutores que pertençam às comissões de ética e disciplina das subseções agora estão vinculados ao Tribunal de Ética e Disciplina, a quem compete nomeá-los conforme o caso e a necessidade. Agora a gente vai falar também do atendimento às partes do processo ético-disciplinar. Notadamente aquelas partes que
que possuem pouca instrução ou que não possuam equipamentos tecnológicos ou não saibam utilizá-los. Essas partes, essas pessoas, elas devem obrigatoriamente ter uma especial atenção da OAB, em especial das comissões de ética e disciplina. Por quê? Porque o cidadão que busca o atendimento sobre problemas ou dúvidas tidas com os seus advogados deverá ser a principal atribuição das comissões de ética. É lógico que nós sabemos que muitas vezes as pessoas, sobretudo o cidadão comum, que se vê numa situação de levar ao conhecimento da OAB algum problema com o advogado, não sabe manejar esses recursos, razão pela qual as comissões de ética continuam desempenhando primordialmente esse papel de fazer a recepção e auxiliar a essas pessoas. É imperioso, portanto, que o cidadão comum não venha a ser prejudicado em função das mudanças ocorridas nas comissões de ética e disciplina. E para essas pessoas, a dedicação dos componentes das comissões de ética e disciplina e dos funcionários das subseções precisa ser primorosa, precisa ser exemplar. É uma função nobre da OAB atender e orientar quem a procura com dúvidas e problemas de ordem ética, sobretudo aquelas pessoas que não têm condições, seja por ausência de conhecimento ou mesmo condições econômicas, de ingressar ali diretamente no site e fazer uma representação eletrônica. Esses atendimentos poderão ser realizados pelo presidente da Comissão de Ética da subseção, se tal cargo vier a existir, ou por pessoa indicada por ele ou, na ausência, por funcionário da Comissão de Ética, os quais irão analisar a reclamação e verificar se a mesma é cabível. Se necessário, irá orientar a pessoa a fazer a representação no site da OAB após ter feito o seu cadastro, também no site do peticionamento eletrônico. Importante que, se as pessoas neste atendimento elas não tiverem conhecimento de informática, é preciso que o próprio funcionário ali da subseção ou funcionário da comissão de ética faça esse cadastro da representação juntamente ao cidadão no sistema eletrônico, no SGD. E em seguida encaminhe a representação à turma do TED da respectiva jurisdição, cabendo à parte, dali por diante, o acompanhamento pelo site do peticionamento eletrônico. Lembrando que, obviamente, esse funcionário deve também dar uma orientação de como é que esta pessoa fará esse acompanhamento. Ainda, né, doutor, para nós seguirmos aqui, ficará disponível para vocês, quando a gente fala do atendimento, caso haja dúvidas sobre como é que funciona o cadastro da representação, nós temos aqui um link disponibilizado. Esse link permite que se faça a verificação de como se faz o cadastro. Então, através desse link, as pessoas podem adentrar e fazer o cadastro do atendimento. Inclusive da representação. Inclusive da representação. Outro assunto importante de como ficou o funcionamento das comissões de ética das subseções são em relação aos ofícios que elas recebem de autoridades, comunicando possíveis ocorrências ou infrações éticas, bem como as que solicitem providências. Se oriundo de autoridades, juiz, promotor ou delegado, por exemplo, deverão ser cadastrados pelos funcionários ou componentes da Comissão de Ética e Disciplina da subseção e de imediato encaminhadas ao TED, da sua turma, de sua competência, por meio do sistema eletrônico SGD, a quem competirá dar o devido andamento ao expediente. O treinamento para uso do SGD também encontra-se disponível na plataforma da própria OAB São Paulo, e o link está disponibilizado na imagem que segue abaixo. Então, quem tiver dificuldade de como manejar o SGD dispõe de um treinamento que já foi estabelecido com essa finalidade. A realização de audiências de conciliação e de instrução dos processos disciplinares poderão, desde que assim determinado,
serem realizadas pelo instrutor da turma do Tribunal de Ética e Disciplina ou por algum componente da Comissão de Ética, da subseção, preferencialmente, se houver, por seu presidente, sempre com o auxílio de funcionário da Comissão de Ética e Disciplina. Os processos que, obviamente, já estão tramitando por meio eletrônico serão disponibilizados pela turma do TED à Comissão de Ética e Disciplina da subseção por e-mail e em arquivo PDF, os quais a data designada com o link do Zoom que tenha sido criado para audiência, as partes já devidamente notificadas, cabendo então a comissão apenas realizar o ato de audiência, de colheita de provas, de oitiva das partes, e após encaminhar o termo de audiência devidamente assinado e em PDF à respectiva turma do Tribunal de Ética. Os modelos de ata e de audiência de conciliação de instrução também estão disponíveis no link que segue neste vídeo. E vocês podem acessar. Para qualquer dúvida, pode seguir esses modelos aí que são básicos, mas são funcionais. E dúvidas também podem serem dirigidas ao tribunal para esclarecimento. Vamos tratar agora dos membros das comissões. Os membros das comissões de ética e disciplina das subseções, ou seja, assessor, instrutor e defensor, já nomeados como membros da turma do TED da jurisdição a que pertençam, passam então a ser ao Tribunal de Ética vinculados. A nomeação para o cargo de presidente da Comissão de Ética e Disciplina da subseção é que fica a critério do presidente da subseção, bem como a quantidade de advogados que vão compor esta aludida comissão. Finalizando esse vídeo, é importante deixar registrado que as comissões de ética e disciplina das subseções não foram extintas com as recentes mudanças que ocorreram no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Tanto que sua criação continua sendo uma faculdade do presidente de cada subseção. Apenas suas funções, em grande parte, é que passaram a ser determinadas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Sem prejuízo, também como atribuição que deve ser aprimorada e sempre prestigiada, é propósito íncito das comissões de ética e disciplina das subseções o importante papel de difundir, organizar, promover eventos, ministrar cursos, palestras, seminários, entre outras atividades da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado. Conforme foi visto, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição responsável por regulamentar a profissão do advogado, bem como de proteger os direitos e interesses da classe no exercício da advocacia e também da sociedade em relação aos seus próprios integrantes, sendo o Tribunal de Ética e Disciplina um dos seus pilares mais importantes, haja vista a sua relevância para a credibilidade da classe jurídica, merecendo esse e todos os demais a ele vinculados, com especial atenção da OAB, inclusive as comissões de ética, como se faz agora com a implementação do sistema eletrônico SGD, que trouxe ganhos relevantes para a advocacia como um todo. A Lei 8.906 de 94, que disciplinou as funções da OAB, nada mais é que uma autorregulamentação da classe. Trata-se, portanto, de um órgão responsável por estabelecer normas éticas para seus membros, fiscalizando o exercício regular da profissão de advogado e garantindo a dignidade da profissão. Por fim, devemos pontuar que a OAB, conforme demonstrado, é uma estrutura de órgãos fiscalizadores, organizadores e disciplinares, com hierarquia própria e atribuição de poderes e deveres, tendo as comissões de ética e disciplina das subseções função e propósitos indispensáveis à manutenção de toda essa estrutura. Caro presidente de subseção, presidente de Comissão de Ética e Disciplina, esperamos que o presente material possa lhe ser útil e desejamos a todos um excelente trabalho em prol da advocacia e da ética.
Lembrando sempre a importância que as comissões de ética continuam tendo para a fiscalização e a promoção de uma advocacia mais ética. Muito obrigada. Muito obrigado.